A paz do Senhor, queridos. Eu sou Fernando Aquino e eu estou aqui para estudar com vocês a Palavra de Deus. Bem, gente, nós estaremos estudando hoje aí a lição de número 6 da revista da editora Central Gospel, as lições da Palavra de Deus. E estaremos estudando hoje a respeito do quinto mandamento. E o título da lição é Respeito às Hierarquias. Tá? Então, como eu já disse aqui, essa lição ela é inteiramente baseada lá no capítulo 20 do livro do Êxodo, a partir do verso de número 12 ali, a qual nós vamos falar um pouquinho sobre o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe. Então vamos dar início à nossa aula, é claro, mais uma vez, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Fiquem conosco até o final desse vídeo. Caso sintam um desejo aí, querido, fique à vontade para se inscrever no nosso canal. Peço só que você ative aí o sininho, clique no sininho para ativar as notificações, porque a gente semanalmente está gravando aqui vídeos relacionados à EBD e você sempre vai estar ciente, tá? Quando a gente está fazendo material novo aí. Então vamos começar mais uma aula. Então, nosso texto bíblico básico encontra-se aí na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 1 a 9. E Marcos 7, versos 10 a 12. Já o nosso texto áureo está lá no Êxodo 20, verso 12, e diz: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Vamos lá para o comentário. A honra aos pais abre um discurso hierárquico que, no entendimento do apóstolo Paulo, estende-se aos princípios de respeito às autoridades, no lar e fora dele. Então, gente, vamos lá. Como eu já disse aí, já antecipei a vocês, o assunto vai ser o quinto mandamento, honra pai e mãe. E a gente vai entender uma coisa, esse mandamento, assim como alguns outros, né, eles se estendem não só ao Novo Testamento, aos dias do Novo Testamento, como também aos nossos dias, tá? São mandamentos que a gente chama de normativos, são normas, são preceitos que Deus ele determinou a Israel, a fim de que tais preceitos também pudessem ser observados por todos nós, seres humanos. Então a gente precisa entender e aprender bastante com isso aí. Já que a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente precisa entender também que uma vez que tal mandamento é repetido no Novo Testamento, ele tem também implicações interessantes para a Igreja de Deus, né? Observâncias para a Igreja de Deus. É claro que o que diz respeito ao Novo Testamento, a gente vai estar falando mais a partir do terceiro tópico, para abordar melhor. Então eu não vou antecipar algumas coisas aqui relacionadas ao Novo Testamento, a fim de que a gente venha compreender mais, entender mais a respeito desse mandamento em si, então da questão familiar ligada a Israel. Então vamos começar aí para o primeiro tópico, para entender melhor essa lição. Vamos lá, primeiro tópico. Importância da família. Então esse vai ser o assunto relacionado ao primeiro tópico. Por quê? Já que nós falaremos sobre honrar pai e mãe, e a gente vai entender que esse é um assunto que engloba o ambiente familiar. E a melhor coisa a se fazer para entender um assunto que envolve essa área familiar, o ambiente familiar, é entender o início, o princípio da família, a fim de, entendendo o início ou o princípio, né, a gente possa também entender e compreender a importância que a família tem na sociedade, no mundo, como nós vivemos aqui. Então, a princípio, a gente precisa entender uma coisa. Deus lá, ele criou o homem, por conseguinte, criar a mulher e os unira, né? Deus criou Adão, por conseguinte, Eva, e casou os dois, casou ambos. E ambos, unidos ali, conhecendo um ao outro, como a Bíblia vai dizer, né? Coabitando, vieram a ter filhos. E esses filhos, então, passaram a ser o que nós conhecemos hoje aí, né? A humanidade, por assim dizer. Iniciou-se tudo nesse casal, no projeto de Deus para a vida deste casal. E é isso que a gente vai tentar abordar um pouco aqui dentro dessa lição. Tudo, a princípio, parte daí. Então vamos entender uma coisa, o papel dos pais. No modelo bíblico de família, cabe aos pais algumas funções específicas. Então, enquanto a mãe é responsável por gerar, alimentar, criar e educar os filhos, o pai é responsável por prover-lhes o sustento e protegê-los. Então, o que a gente precisa entender, gente? É sempre bom sabermos e entendermos que, embora vivamos num mundo hoje, num tempo em que parece que família tornou-se um negócio escasso, viver em família, andar em família, né, primar pela família, tornou-se para algumas coisas algo escasso, a gente precisa entender que Deus tem um plano para a família. Então, há da parte de Deus um projeto inicial, a gente percebe isso lá, eu acabei de citar aqui o Gênesis, e de lá para cá, Deus tem trabalhado em prol das famílias, atuado ao favor das famílias, em favor das famílias. Nós vamos entender isso, a fim de que tal questão perdure. Então não é porque hoje o mundo está se voltando contra os conceitos ligados à família, se o mundo hoje está se voltando contra a família genuína ali,
como a Bíblia nos mostra que deve ser, isso não quer dizer que tudo está perdido. Nós temos de Deus, em Deus, na pessoa de Cristo Jesus, parâmetros a observarmos quando o assunto é família, vivermos em família. Tá? Esse é o ponto. E a gente, quando olha para a Bíblia Sagrada, a gente aprende aí, a partir dela que Deus criou ali moldes, planos para a família. E quando esses planos são observados, ligados e vividos de maneira assim, na risca, né? Observados na risca, as coisas passam a fluir bem para as famílias. Então, o primeiro processo que a gente vai entender aqui, existe um modelo. Ainda que muitos estejam vivendo fora dos padrões bíblicos, mas existe de Deus o modelo. Então, voltar-se para a Bíblia é o ponto que une as famílias, que faz com que as famílias venham entender qual é a vontade de Deus para elas. E nesse modelo, a gente percebe aí, né, pontos em que a mãe é responsável por gerar, alimentar, né, ali cuidar do filho no que tange a alimentação, criar, porque a gente sabe que nos primeiros anos há essa ligação, não que não haja nos demais, mas a ligação muito maior entre o filho ou os filhos e a mãe, por conseguinte terem sido gerados por ela. Também essa questão de educar, devido a tal proximidade, também dá à mãe o espaço de educá-la. Muitas vezes o pai está no trabalho, está fora de casa, às vezes só chega à noite, ou às vezes precisa viajar para trabalho. Então, os filhos estão próximos, bem ligados a um vínculo muito grande com a mãe. Então, esse também é o papel da mãe de educadora. E a gente percebe que o pai ele é responsável por prover o sustento dos filhos e protegê-los. Ou seja, então o pai ele é provedor e, por conseguinte, protetor. Não que o pai não crie, não que o pai não eduque, não que o pai não alimente. Você entendeu onde a gente quer chegar com isso aqui. O que a gente precisa entender é que, embora ambos possam fazer as mesmas coisas, auxiliarem-se, né, entre si ali, se ajudarem para que a família perdure, cresça, ainda assim existem papéis específicos. E quando a gente às vezes foge a tais papéis, quando a gente às vezes renega tais papéis, às vezes quando a gente meio que acaba se voltando contra o que Deus planejou como família, a gente acaba perdendo o ponto lá onde Deus quer que a gente chegue como família. A ideia básica de Deus. Então a gente precisa compreender isso aqui. Existem padrões, existe um modelo de Deus para a família. E a família realmente só dá certo, a gente vê aí uma família feliz, uma família abençoada, uma família amorosa, uma família carinhosa, atenciosa, quando tal família decide viver nos parâmetros pré-estabelecidos pelo Deus Todo-Poderoso. Isso é importantíssimo para nós compreender tais questões. Vamos lá então. Outro ponto aqui, o pai como sacerdote. Na cultura bíblica do passado, além de provedor, o pai era tido como sacerdote do lar, porque oferecia sacrifícios pelos filhos. Ensinava-lhes os símbolos e os preceitos divinos, explicava-lhes o sentido da história e transmitia-lhes a palavra do Senhor. Então a gente precisa entender uma coisa. No que tange ao pai, né, o sexo masculino, o homem da casa, o sacerdote do lar, como eu já disse aqui. Então a gente entende que naquele tempo, na antiguidade, e ainda é hoje, o pai desempenha um papel muito importante. O pai é uma espécie de sacerdote para o lar, porque cabe ao pai fazer com que sua família, fazer com que seus filhos não só o imitem, mas o imitem naquilo em que ele muitas vezes está ali buscando a Deus, adorando a Deus. Então cabe ao pai esse papel de fazer com que seus filhos, por eles sendo instruídos, venham buscar ao Senhor, tá? E mantenham acesa a chama da adoração, do serviço, da busca a Deus dentro do lar. E a gente percebe isso aí, diversos textos bíblicos nos mostram essa questão aí, tá? Como a gente percebeu aí, oferecia sacrifício pelos filhos. Essa referência do Êxodo 12:3 nos remete lá à Páscoa, né? A Pêssar, como chamam os hebreus. Então na Páscoa, quando ia se pegar ali o cordeiro, cada pai, cada chefe de família tomava um cordeiro representando a sua família. Então cabia ao pai o papel de tomar para sua casa o cordeiro para ser imolado na Páscoa. Temos o exemplo de Jó, também está aí uma referência bíblica. Jó intercedia por seus filhos, né? Muitas vezes Jó, temendo com que seus filhos viessem pecar contra o Senhor, Jó então oferecia sacrifícios, holocaustos a Deus por seus filhos. Ele intercedia, representando aí um sacerdote, aquele que intercede pelo lar, aquele que está diante de Deus, clamando por sua família. Outro ponto que a gente percebe também aí é o ponto de que as leis, os preceitos eram ensinados pelos pais também aos filhos. Os filhos iriam aos pais, viriam aos anciãos, mas por conseguinte, mais claramente aos pais e os perguntariam: pai,
o que é a Páscoa, o que são as festas santas. Então, caberia também ao pai naquele tempo ensinar a seus filhos questões relacionadas às liturgias, aos cultos, à adoração, a Torá, a palavra de Deus na época. Outro ponto interessante também, os desejos de Deus, os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus para o povo, também era a missão do pai passar isso aos seus filhos. Trazer aos seus filhos a obediência ao Deus Todo-Poderoso. Tá? Ensinar a história, muitas vezes, o que acontecia lá ao longo da história. Então o pai é quem passava tal história para os seus filhos, com relação a reis, com relação a períodos ligados à história de Israel. Então a gente percebe que muitas coisas os pais faziam. E uma delas também era dentro do lar, reunido em família, ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Ler a palavra com os filhos e ensinar os filhos a observar, a guardar e a viver dentro do que tange lá, do que diz a palavra do Deus Todo-Poderoso. Olha que coisa interessante, que coisa importante. A gente percebe aí o papel, né, do pai, do homem ali, do chefe do lar, como um sacerdote. Então, um exemplo bíblico aqui que eu peguei é o Gênesis 18, 19, Deus falando com Abraão, e Deus disse: porque eu tenho conhecido que ele, no caso Abraão, né, há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Olha aí, então Deus já chamando Abraão para ser um sacerdote do seu lar. Então, anos antes da instituição do sacerdócio, oficialmente falando, né, com Arão e por conseguinte com seus filhos, 4 filhos, antes de Deus instituir o sacerdócio, antes de Deus separar a tribo de Levi para o sacerdócio, entre eles os aronitas, Deus já mostrando através de sua palavra o papel sacerdotal do homem, como chefe do lar, provedor, mantenedor, um sacerdote dentro de casa. Outro ponto aí, os pais como educadores. Na cultura hebraica, pai e mãe eram responsáveis pela educação de sua prole. Entenda-se, no entanto, que a educação era sempre um gesto afetivo, no qual ambos os genitores citavam repetidamente a palavra de Deus para os filhos, orientando-os e corrigindo-os. Então, outra coisa que a gente precisa aprender também, entender aqui. A gente não vai ver ao longo da história muitas escolas como se tem hoje, professores como se tem hoje, lá no período bíblico. Isso dificilmente, principalmente o povo de Deus, a saber, Israel. Dentro da nação de Israel, dificilmente nos seus primórdios nós vemos professores, tutores, né, mentores ali de crianças. Geralmente, então, as crianças aprendiam, a escola das crianças era o seu lar. A maioria as primeiras lições que as crianças aprendiam com relação à vida, questões ligadas a cálculos, tudo isso aí estava relacionado ao lar. Então, a escola, a princípio, de toda criança, no período hebreu, era o lar, e seus pais eram os professores. Então, as crianças aprendiam acerca de como vender, como comercializar, como plantar, como colher, como, né, trabalhar com essa questão de venda, troca, essa questão ligada a tudo que era plantado e colhido. Então, as crianças aprendiam questões relacionadas a negócio e a vida por completo, a princípio dos pais. Então, dentro do lar era uma espécie de escola. Então, quando não se estava trabalhando, às vezes, ali, ligados às tarefas do dia a dia, as crianças também estavam aprendendo com seus pais. Olha que coisa linda. Geralmente, a gente percebe aí, lendo questões ligadas à cultura de Israel, à cultura judaica, que a criança aprendia até a certa idade com a mãe, devido à sua proximidade com a mãe. Então, a mãe era responsável por, até um certo tempo, ficar mais com a criança, ensinando-a. E, por conseguinte, atingir uma certa idade, a criança ali passava a ficar mais com o pai, a fim de que, no caso, o menino, né? O menino ficava mais com o pai a partir de uma certa idade, e a menina continuava no lar com a mãe, aprendendo ali. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é isso aqui. Por não haver em colégios, escolas, nos primórdios, então eram os pais, os educadores, os pais, os professores de tais crianças. A gente sabe que com o passar do tempo, os levitas receberam essa missão, dentro da tribo de Levi, foram levantados professores, por conseguinte, também pessoas ali como fariseus, algumas outras pessoas, com o passar do tempo, após o período de cativeiro, passaram também a disciplinar, a orientar. Essa missão também foi dada aos escribas. Os escribas, posteriormente, também passaram a ensinar. Mas a ideia básica é que os pais eram educadores, ainda que, com o passar do tempo, tendo lugares para estudar, lugares para se conhecer, lugares para se aprender mais da palavra, foram os pais os primeiros educadores de seus filhos lá no período bíblico. Tá? Isso aí é importante empreender. Então a gente precisa entender e aplicar isso no nosso dia a dia.
Ainda que nós tenhamos hoje escolas para ensinar aos nossos filhos, boa parte do aprendizado de nossos filhos deve partir de nós. Nós devemos ter em mente a ideia de que nossos filhos precisam de nós, precisamos ensiná-los, precisamos educá-los, precisamos preparar os nossos filhos para o convívio aí na sociedade aí fora. E nada melhor do que educá-los, prepará-los a partir da palavra de Deus, com tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, baseados dentro dos preceitos que estão descritos na palavra do nosso Deus. Esse deve ser, a princípio, o ponto. A gente percebe aqui, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Coisas interessantes tem aqui nesse versículo. O primeiro deles é o fato de se ensinar a criança no caminho. Então, a ideia de no caminho nos mostra o quê? Ensinar a criança caminhando com ela. Então, a gente caminha e junto com nossos filhos. Não é, muitas vezes, entregar os meus filhos a outros tutores e, com isso, tentar isentar-me da responsabilidade que eu tenho de educador dele. Tá? Isso, entender isso aqui. Então, a gente deve educar nossos filhos, ensinar nossos filhos no caminho. Permanecer com eles, ensinando a eles, orientando a eles, mas como? Através da lei do exemplo. Eu não faço para que meu filho não faça, ou eu faço para que meus filhos façam. Esse é o ponto. Ensinar-lhes, fazer o que é bom, ensinando a fim de que eles façam, não fazer o que é ruim, a fim de que eles, não nos vendo fazer, também não venham fazer isso. Esse deve ser o ponto e a base para esse versículo é essa, né? Ensinar a criança no caminho que se deve andar. É claro que muitas às vezes pegam esse versículo para dizer o seguinte, e deixa eu explicar onde eu quero chegar com isso. Muitas vezes pegam esse versículo dizendo, olha, se eu ensinei a criança o caminho que se deve andar, e no caminho que se deve andar, e o caminho é o caminho de Deus, então eu caminhei para a igreja e comigo levei meu filho, certamente, muitos pensam, com toda certeza, meu filho nunca vai se desviar. Porque é impossível, já que eu ensinei o caminho, como é que o texto diz que ele não vai se desviar, então ele não vai se desviar da igreja, não sairá. Não é bem isso que o texto está dizendo não, tá gente? Embora a gente precise, é claro, embora a gente deva, com toda certeza, educar nossos filhos na palavra de Deus. O que o texto está dizendo é o seguinte, embora a gente eduque nossos filhos na presença de Deus, ainda que os mesmos venham a se desviar, ainda que os mesmos venham se afastar da casa de Deus, por conseguinte, a fé a qual nós abraçamos e eles também anteriormente haviam abraçado, o fato é de que ainda que eles o façam, eles jamais se esquecerão daquilo que aprenderam acerca de Deus. Então, ensinar os filhos no caminho é importante porque isso lhes fará lembrar sempre, em momentos de dificuldade, adversidade, quando estiverem longe do Senhor, qual é o caminho certo. É dar aos nossos filhos o norte, é fazer com que eles venham entender isso. Então, isso não pode ser tido como uma espécie de norma. E todo pai que levou o filho para a igreja quando pequeno, o filho nunca vai se desviar. Quando chegar a uma certa idade, nunca vai sair da igreja. Porque assim a gente acaba, às vezes, se frustrando por interpretar o versículo de uma forma que ele não está dizendo. Então, esse versículo não está dizendo isso. Que se eu levar meu filho para a igreja quando criança, e na fase adulta, ele nunca vai sair. Ou nunca. Então, o fato dele ser crente criança, ele não quer dizer que ele vai sair. Não estou dizendo com isso, é claro que você não precisa levar, não posso levar, não devo levar. Não, você me entendeu, ao contrário, leve. Desde criancinha, eu não tive essa oportunidade, eu me converti praticamente com 23 anos de idade. Mas, ainda assim, tenho educado meu filho nos caminhos do Senhor, porque eu tenho certeza que uma vez conhecendo o caminho, e o caminho é Cristo, é claro, conhecendo a Cristo, ainda que alguma coisa venha acontecer e meu filho, quem sabe, eu não sei, venha sair desse caminho, deixar de andar nesse caminho, ainda assim, pela fé, eu creio que conhecendo o caminho, aleluia, o Senhor o trará de volta. Então a gente precisa entender isso aqui, gente. Então, criemos nossos filhos, ensinemos nossos filhos, eduquemos nossos filhos no caminho. Esse é o ponto, tá? Então você aí que é filho, você aí que é jovem, você aí que é criança, você que é adolescente, continue no caminho. Vá para a casa de Deus com seus pais, acompanhe seus pais para a casa do Deus Todo-Poderoso, tá? Não saia da presença do Senhor, permaneça lá. E você que hoje está tendo o desprazer de ver um filho que você criou na presença de Deus, quem sabe hoje afastado, não perca a fé, não perca a esperança, não sinta frustrado, não pense de maneira nenhuma que esse versículo é uma inverdade, não pense que a Bíblia não está correta. Se tal filho conhecer o caminho, fique tranquilo, continue orando, porque Deus é fiel para trazer de volta, para a glória do nome dele. Vamos lá então, a gente viu aí um pouquinho sobre família, tá? Então o que a gente vai analisar aqui?
já que o texto fala, né, para obedecer pai e mãe, né, a fim de que os vossos dias se prolonguem, a fim de que se prolongue os nossos dias aqui na Terra, a gente entendeu o seguinte, no segundo tópico, exatamente a quem se destina o texto bíblico, sobre quem se está falando, para quem é esse texto. Então vamos analisar isso aqui. Vamos lá, como tratamos nossos idosos? Isso que é o ponto. Infelizmente, no mercado de trabalho, pessoas de mais idade são preteridas para ceder lugar aos mais jovens. Some-se a isso o fato de os mais idosos apresentarem muitas vezes falta de autonomia para cuidarem de si mesmos. Alguns anciãos, por exemplo, são portadores de doenças extremamente debilitantes, fazendo com que algumas famílias optem por colocá-los em clínicas de repouso ou por contratar cuidadores para acompanhá-los em sua necessidade. Como equacionar esse desafio? Então, a princípio, gente, vamos lá. Lembrando que o assunto nosso aqui é esse, honrar pai e mãe. A gente nunca perdeu o fio aqui, o foco. Então, a gente viu um pouquinho aí sobre a origem da família, sobre os papéis específicos, né, dentro da família, sobre a questão de se educar, o pai como sacerdote, a mãe ali auxiliando, dando ensinamento. A gente percebeu isso aí. E como é que a gente deve analisar esse ponto hoje? Porque o texto diz que se a gente honrar pai e mãe, nossos dias serão prolongados. Mas essa ideia de honrar pai e mãe, como funciona isso na prática? O que seria basicamente honrar o nosso pai e nossa mãe? A ideia de honrar pai e mãe, a princípio, e a gente vai trabalhar um pouco desse lado já, falar um pouco mais sobre isso, deixar ele aberto aqui para a gente falar um pouco, é demonstrar para com os nossos pais zelo durante toda a vida deles. Entender que enquanto nós não tínhamos como nos cuidar, nossos pais cuidaram. Mas o simples fato de nós agora conseguirmos cuidar de nós mesmos não quer dizer que nós não devamos mais cuidar dos nossos pais. Esse deve ser o foco. Lembrando que pais aqui se estende, né? Pai, avô, avó, tataravô, tataravó, bisavô, bisavó, enquanto estiver vivo. Então, essa é a ideia básica. A gente deve honrar as pessoas que outrora doaram-se para nós. Fizeram o máximo, se esforçaram o máximo para que nós hoje estivéssemos aqui. Para que eu estivesse aqui hoje falando com você aí me ouvindo. Então, pessoas que vieram antes de nós, a saber, nossos, como eu disse, bisavós, avós, pais, mães, essas pessoas vieram e elas prepararam o caminho para que nós estivéssemos aqui hoje. Esse é o ponto, e cuidaram de nós. Então cabe a nós estender esse cuidado aos nossos pais ao longo de toda a nossa vida, conseguinte a vida deles. Esse deve ser o foco, esse deve ser o ponto. E uma das coisas que era bem visível na cultura bíblica é isso aí, o fato de os filhos cuidarem de seus pais. Geralmente quando as mães, ali a mulher ficava viúva, ela ia morar com o filho. Então o filho mais velho é quem é responsável por cuidar de sua mãe na viuvez, ela ia morar na casa desse filho, né? Então a gente precisa entender esse tipo de coisa aí. Só que infelizmente o que a gente percebe hoje é o contrário. Pais que se esforçam ao máximo, é claro que alguns não, eu não vou generalizar aqui, mas dentro do foco da lição, pais que se esforçam ao máximo para cuidar de seus filhos, e quando tais filhos atingem a maturidade, atingem uma certa idade, a primeira coisa que fazem é abandonar esses pais, deixar esses pais à mercê da morte, das doenças, das dificuldades, das debilidades. Outro ponto interessante, a gente percebe por quê? Porque com o passar do tempo, a gente viu um exemplo citado pelo comentarista, né? O mercado de trabalho sempre vai buscar pessoas mais novas, mais jovens, mais dispostas, e sempre vai, infelizmente, deixar de mão, deixar de lado os mais idosos. Isso faz com que essas pessoas passem a se sentir meio que inúteis, né? Não se sintam mais pessoas, eu colocaria, não sintam que não são mais necessárias para as demais pessoas. Isso é complicado. Aí você pega isso e soma o fato de que os idosos muitas vezes apresentam falta de autonomia para cuidar de si mesmo. Então, do lado são idosos que às vezes conseguem cuidar de si, mas não têm oportunidade no mercado de trabalho, não conseguem mais meios para continuar a sua provisão. Aí, além disso, os idosos também muitas vezes acabam apresentando, aí, devido a questões de doenças, coisas do tipo, falta de autonomia para cuidar de si mesmo. Com o passar do tempo, né, isso vai sendo tirado deles. Então, isso já lhes vai sendo tirado. Às vezes a pessoa até tem uma certa condição de continuar, mas por filhos ou por outras pessoas isso é tirado deles.
Outro ponto, aí nós temos ainda alguns anciãos que são portadores de doenças extremamente debilitantes, né? Doenças, artrite, artrose, osteoporose, coisas do tipo aí, o Alzheimer, coisas que muitas vezes não permitem com que esses idosos consigam continuar vivendo como viviam. Então para complicar esse negócio, então a gente percebe que por conta disso, ao invés dos filhos voltarem-se para cuidar dos pais, voltarem-se para abraçar, para orientar, para cuidar, devolverem com isso tudo que os pais fizeram por eles, eles não fazem. Muitos aproveitam tais situações para abandonar os pais, deixá-los de lado. Como a gente vê aí, colocar em casa de repouso, né? Asilo, casa de repouso, como muitos falam aí, entregar a cuidar de cuidadores, e a gente nem sempre está... É claro que há cuidadores, sabiam falar disso, pessoas maravilhosas, usadas aí por Deus, que são bênção para a vida de muitos idosos. E cuidam até, às vezes, melhor que os próprios filhos. Mas há casos também que não há isso, não, pessoas que cuidam bem, como a gente vê aí nas redes sociais, na TV, a gente percebe isso aí, né? Pessoas que às vezes maltratam esses idosos por não terem nenhum vínculo, nenhum laço de sangue com eles. Então a gente precisa entender uma coisa, esse mandamento, a princípio, é para todos os nossos filhos. Esse é o ponto. Por quê? Porque se eu souber ser filho, lá na frente eu saberei ser pai. Então todo esse amor que eu desempenho para com os meus pais hoje, automaticamente é o amor que eu vou querer que meus filhos exerçam para comigo amanhã. Então eu preciso aprender a ser filho para, por conseguinte, aprender a ser pai. Esse deve ser o ponto. Então a forma como nós tratamos os idosos vai demonstrar, a princípio, a maneira como nós seremos tratados amanhã. Então, se eu trato com amor, automaticamente, quando essa idade chegar para mim, certamente eu creio que serei tratado com muito amor também. Então, esse é o ponto. Tá? Devemos partir daí, a princípio, entender que o cuidado para com os nossos pais influencia muito na maneira como nossos filhos nos cuidarão futuramente também. Outro ponto aí, a resposta bíblica está no amor. Amor implica sofrimento. Então, o que é amar? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que eu vou lidar com o idoso? Como é que eu vou lidar com o pai? Como é que eu vou lidar, né, com o pai, mãe, meus pais? Como é que meus filhos lidarão comigo? A princípio, tudo isso é baseado no amor. E o amor, ele implica sofrimento. A abnegação também. Então, muitas vezes a gente luta por amor, a gente sofre, passa. Se tal pessoa, pai, mãe, ali, idoso, uma idade, está sofrendo, a gente precisa sofrer com essas pessoas também. Passar por essas situações juntos, não muitas vezes aproveitar que tal pessoa está sofrendo, está doente e colocá-la num asilo, colocá-la numa casa de repouso e não viver ali mais com ela. Muitas vezes se afastar, expurgar essa pessoa da nossa vida, mas pelo contrário, se tal pessoa está passando por dificuldade, quem sabe na área da saúde ou quer que seja uma questão mental, psicológica, a gente precisa sofrer juntamente com ele. Sofrer da ideia de quê? De passar por esse momento junto com essa pessoa, acompanhando. Abnegação, ou seja, a gente precisa abrir mão, muitas vezes, de coisas ligadas ao nosso tempo, coisas que são ao nosso bel prazer, para cuidar daqueles que um dia também abriram mão de seu tempo para cuidar de nós. Então, muitas vezes eu não cuido dos meus pais porque eu não tenho tempo, mas os nossos pais também, quando nascemos, tiveram que abrir mão de muita coisa para cuidar de nós. Então, simplesmente é devolver a eles aquilo que lhes é de direito. Outra coisa, suplanta, inclusive, a fé e a esperança. Então, olha o poder que tem o amor. Então, eu digo que tem fé. Eu tenho fé em Deus, tenho fé no céu, tenho fé em Cristo, tenho fé na salvação, tenho fé na glorificação, tenho fé na justificação, eu tenho fé na Bíblia, mas não amo meus pais. Que fé é essa? Ou seja, se eu não amo, que fé é essa? Então, o amor é a base da fé, é a base de tudo. No que tange a honra para com aqueles que nos deram a vida, acrescenta-se a exortação paulina. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. O grande problema é que a gente às vezes usa esse versículo para citar o quê? A gente usa, eu como sou casado, né, tenho filho, minha esposa e filho, então às vezes a gente vê obreiros, exemplo, como eu, homem, usar esse texto para dizer o seguinte, que Paulo está referindo a eu, como homem, me casei, que se eu não cuidar agora da minha esposa e do meu filho, a minha casa em si, eu estou negando a fé e sou pior que o infiel. Em parte, sim. Mas o que Paulo está falando não é só com os meus filhos, a minha prole, também dos meus pais que cuidaram de mim. Se eu não cuidar dos meus pais, se eu não cuidar daqueles que outrora cuidaram de mim, eu também estou negando a fé, pior que o infiel. Então, um obreiro que não é um bom filho, que obreiro é esse? Uma mulher de Deus, uma mulher labareda de fogo, uma missionária, que não cuida da sua família, que missionária é essa? Que missão é essa? Que amor é esse? Então, nós precisamos
cuidar. Existe uma resposta bíblica para essa situação que nós estamos vivendo aí, e vendo as famílias sofrendo. Qual é? Amor. Quem ama, cuida. Quem ama, quer perto. Quem ama, zela. Quem ama, quer estar sempre junto. Quem ama, não expurga. Quem ama, não abre mão. Esse é o ponto que a gente precisa entender. Cuidar de nossos pais, sempre, 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 para a glória de Deus. Outro ponto, recompensas devidas ao tratamento dado aos pais. As recompensas são tanto negativas quanto positivas. A recompensa positiva encontra-se registrada no próprio mandamento. No próprio mandamento já fala que se honrar pai e mãe, porque para que o Senhor prolongue nossos dias na terra, né, que Deus nos dará lá. Então, tanto o Êxodo 20, 12 fala isso, como lá o Efésios 6, 1, Paulo falou, né? Obedecer vossos pais no Senhor para que te vá bem e prolongue o vosso dia na terra. Então, existe uma recompensa, uma promessa para quem honra os pais, que é longevidade. Então, viver muito, viver bem, levar uma vida abençoada. Aqueles que cuidam de seus pais, aqueles que amam seus pais, aqueles que honram seus pais, têm essa promessa de longevidade, uma vida maravilhosa, uma vida abastada, uma vida abençoada na presença de Deus. Viver bem, viver muito. Glória a Deus por isso. Porém, há também recompensas negativas para os filhos que não honram seus genitores, ou seja, seus pais. Esses atraem para si a extinção da vida física. Olha só que coisa terrível, então. E o seu sangue sobre eles cairá. Ressalta-se nesse tópico que amaldiçoar pai e mãe inclui negar-lhes o sustento e abandoná-los em sua necessidade. Então, a princípio, gente, a Bíblia tanto traz para os filhos que amam os pais, honram os pais, promessas abençoadas, uma herança, uma recompensa. Que recompensa é essa? A saber, para que te vá bem e que te prolongue o vosso dia na terra. Então, ser bem-sucedido, tá? Ser filhos bem-sucedidos e longevidade. Olha que coisa linda e maravilhosa. Mas também a Bíblia traz aí recompensas negativas, ou seja, repreensão e coisas ruins para quem não honra os pais. A gente tem exemplos aqui, Êxodo 21, 15 e 21, 17. O 15 fala a respeito dos filhos que ferirem, filhos que machucarem, muitas vezes filhos que às vezes agrediam seus pais fisicamente ou coisa do tipo. A Bíblia diz, Êxodo 21, 15, eu não estou com o versículo aberto aqui não, mas eu tenho de cabeça, diz que o filho que maltratar os pais, ele machucar os pais, né, tal filho é morto. Então, quem fizesse assim, esse filho seria morto. Então, a recompensa negativa era morte. Aí o verso 17 fala também que é aquele que amaldiçoar os pais. Aí o comentarista vai mostrar aqui, ressalta-se nesse tópico que amaldiçoar, que é o verso 17 do capítulo 21 do Êxodo, pai e mãe inclui o quê? Negar-lhes o sustento e abandoná-los em suas necessidades. Então, o que seria amaldiçoar pai e mãe? É dizer, eu te amaldiçoo, pai, você nem sempre porque às vezes tem pessoas que estão nervoso, está meio chateado, alguma coisa lhe foi negada pelos pais, abre a boca e fala um negócio, depois até se arrepende. Mal a boca terminou de ser fechada, né, quando está fechada, já fecha a boca, se arrependendo. Falou demais, estava nervoso. Então, o que seria amaldiçoar? Gente, então é muito mais do que abrir a boca e dizer porque amaldiçoa pai e mãe, é muito mais que isso. Nesse caso aqui, realmente negar pai e mãe o direito de viver bem. Então, muitas vezes, filhos que são bem-sucedidos no que tange o quê? Exemplo, independente dos meios que utilizaram na vida, mas pessoas que estão bem financeiramente deixam seus pais perecendo, passando necessidade, passando fome, em apertos. Moram numa casa abençoadíssima, quando muitas vezes o pai e mãe moram num barraquinho de tábua lá jogado pelo canto, não visita, passa meses sem ver pai, meses sem ver mãe. Então, olha que tipo de coisa complicada. Às vezes só vai na casa do pai e mãe para tirar um pouquinho que eles têm. Passa o dia inteiro com o telefone na mão, em rede social, mas não consegue parar um pouquinho tudo que está fazendo e ligar para os pais para saber se está bem, se não está. Às vezes moram perto, mesmo bairro, mesma cidade, mesmo estado e não tiram um tempo para ir lá. Então, tudo isso, gente, seria amaldiçoar pai e mãe, porque muitas vezes o pai e mãe não dormem, não conseguem ficar bem sossegado porque não sabem o que está acontecendo com os filhos. Olha que coisa terrível, que coisa complicada é isso. A gente precisa parar para entender e parar para analisar. Olha que coisa complicada. Então, amaldiçoar pai e mãe muitas vezes aponta para isso aí. Trazer tristeza ao pai, trazer tristeza à mãe, trazer sofrimento ao pai, trazer sofrimento à mãe. Então, negar o pai e a mãe liberdade, negar o pai e a mãe provisão, negar o pai e a mãe sustento. Então, muitas vezes, atendimentos médicos, tem vezes que filhos que têm plano de saúde dos melhores possíveis, cobre tudo,
e o pai e a mãe perecem, passam mal, e às vezes precisa enfrentar uma fila de um posto de saúde ali, uma unidade de saúde, pela madrugada. Então, gente, cuidar de pai, cuidar de mãe. Quem assim não faz, está amaldiçoando seus pais. E com isso, é claro, trazendo para si também maldição. Então, quando agredia fisicamente, era morto. Quando amaldiçoava, também era morto. Vamos ver o terceiro tópico. Como o Novo Testamento aplica o quinto mandamento? Então a gente já viu lá um pouquinho relacionado à família, relacionado também a essa questão de para quem se aplica esse mandamento. Vamos ver um pouquinho agora como o Novo Testamento aborda e trabalha isso. Vamos lá. Como o Novo Testamento aplica o quinto mandamento. 3.1. O dever dos pais. Em Efésios 6.4, além de advertir os pais a não incitarem sua prole à ira por meio de maus tratos, o apóstolo Paulo exorta-os quanto à formação espiritual de seus rebentos. Deste modo, pode inferir-se que a missão espiritual dos pais é criar filhos tementes a Deus. Então, a princípio, gente, vamos lá. Uma das coisas que Paulo vai falar sobre o dever dos pais, que é não provocar. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Efésios 6.4, eu vou ler com vocês aqui. Ó. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, uma das coisas que... A gente está falando do dever dos filhos, é claro, mas também é um ponto interessante. Para os pais, que era não provocar a ira aos filhos. E que muitas vezes, em que pontos às vezes os pais acabam provocando a ira dos filhos? Espancando, privando os filhos de coisas que eram direito deles por diversas vezes, não sabendo instruir, não sabendo orientar. Então, esse tipo de coisa aí, né, muitas vezes demonstrando um péssimo testemunho, um adultério, traição, problemas, brigas entre o casal ali próximo aos filhos, fazendo com que os filhos viessem se revoltar, trazendo ira, contendo ao coração dos filhos. Então, criando mal, muitas vezes, algo que pode provocar ira aos filhos e muitos não percebem. Puxar a sardinha para o lado de um filho e por conseguinte, não dos demais. Amar mais a um e deixar que a família perceba isso. Isso é terrível. Acaba fazendo com que os filhos venham irar-se contra os pais e uns contra os outros, os irmãos brigam. Então, o dever dos pais é amar, orientar, zelar, cuidar e, é claro, também advertir sempre que precisa. Sempre que precisa. A disciplina é algo que deve estar presente a todo instante. A gente sabe que não pode espancar, machucar, tirar sangue, tudo isso a gente já está ciente disso. Você melhor ainda. Mas a correção é necessária. Chamarem a atenção, a varinha ali, a repreensão de leve para poder, mas que surtir um efeito, mostrar quem manda realmente em casa, não deixar que os filhos venham, às vezes, querer mandar. Muitas vezes eu percebo o seguinte, tá? Ligado aos pais, um problema que muitos têm. Às vezes a gente sabe que o mundo está envolto em drogas, em bebedeiras, em coisas do tipo. Então, muitos pais têm medo que seus filhos acabem abandonando o Senhor, saindo da presença do Senhor, saindo de casa também e indo se misturar lá com drogas e pessoas ruins, coisas ilícitas aí. Então, por causa disso, alguns filhos colocam alguma lei, alguns pais, melhor dizendo, colocam a lei, como eu já vi, vou dar um exemplo aqui. Se o filho arrumou um serviço, está trabalhando fora, então ele começa a ter autoridade de mandar até em casa. Eu prefiro meu filho mandando, pais pensam assim, meu filho mandando em mim, já que ele está trabalhando, do que ele lá fora na droga, no álcool e tal. Então o filho começa a trabalhar um pouquinho, já quer mandar em casa. Ele é quem manda nas coisas, nos aparelhos da casa, nos quartos, nos horários, você não pode fazer mais nada. Você que é pai e mãe não pode fazer mais nada porque seu filho agora começou a trabalhar, então ele é quem manda em casa, a casa é dele. Você quer ver um exemplo? Muitas vezes quando nós pais, deixamos que nossos filhos nos ajudem com uma conta. Você pega o exemplo, conta de energia. Muitas vezes seu filho começa a trabalhar e você fala com o filho, olha, a partir de hoje você paga a conta de energia. Ele fala, não, deixa comigo, eu vou pagar. Só que desde aquele dia, agora só vai assistir o que ele quer, só vai comer o que ele quer, fazer o que ele quer, a luz vão ficar acesa a hora que ele quer, porque ele, o filho, está pagando energia. Gente, cuidado com esse tipo de coisa aí, tá? Vamos ficar atentos a esse negócio aí. O fato de nossos filhos estarem trabalhando não quer dizer que nós perdemos nosso direito dentro de casa, não. O fato de eles estarem pagando algumas contas, que com certeza eles também gastam, já deveria estar pagando há muito tempo, mas isso não quer dizer, isso não implica em tirar de nós o nosso direito de pais, progenitores. A nossa autoridade não pode ser entregue. Você, pai, aí, você, mãe, não pode tirar a sua autoridade e entregar na mão do seu filho. Você se tornar filho e seu filho se tornar seu pai. Esse negócio não está certo, não. Vamos ficar atentos com esse negócio, ficar ligado com isso aí. Continuando aqui. Paulo exorta os filhos a cuidarem da mãe viúva. Na igreja primitiva,
houve a necessidade de que a prática do socorro fosse regulamentada, a fim de que não ocorressem abusos, como por exemplo no caso das viúvas lá. A gente vai ver lá em Timóteo. Quanto a essa exortação, os editores do Novo Testamento, no novo comentário bíblico do Novo Testamento apontam: se o cristão não cuida da sua própria família, como poderá amar sinceramente os outros e cuidar deles? Então, um ponto interessante é isso aí. Então, a gente vai ver que quando havia uma viúva lá, e Paulo fala da verdadeira viúva e da falsa viúva. Então, qual é a diferença? Verdadeira viúva, aquela mulher na qual não tinha ninguém por ela. Essa era uma verdadeira viúva. Falsa viúva, aquela viúva que tinha quem pudesse cuidar dela, mas tal pessoa não cuidava, então, como tal pessoa não cuidava, se isentava de cuidar, ela ia correndo para que a igreja fizesse. Então, a diferença, naquele tempo lá. Verdadeira viúva, aquela que não tinha muitas vezes filho, além de não ter o esposo, não ter parente, filho, não ter ninguém para cuidar dela. Então essa aí realmente a igreja deveria cuidar. Paulo exortou a Timóteo. Mas tem pessoas que às vezes perdeu o marido, ficou viúva, era o caso lá, mas tinha filho, os filhos diziam não, parentes próximos, pessoas moravam até com parente, mas pelo fato da família não cuidar, corriam lá para a igreja para que a igreja pudesse fazê-lo. Então Paulo nos instrui a esse respeito. Tá? É claro que cada caso é um caso e cada pessoa é uma pessoa, a gente vai cuidar da situação de acordo. Mas a ideia básica é o quê? Se tal pessoa ficou viúva, mas tem filhos, e os filhos já têm uma idade que possa cuidar, ou parentes bem próximos, então caberia e cabe a tais parentes auxiliar essas pessoas. Então há casos em que a mulher às vezes fica viúva, os filhos crescem, tomam uma certa idade, começam a trabalhar, mas ainda assim essa mulher precisa ser amparada e cuidada. Por quê? Porque os filhos não fazem. Pelo fato de não ter tido pai, às vezes o pai abandonou, e depois morreu lá, né, pelo fato de ser viúva. Então o pai abandonou, muitas vezes não só a viúva, mas a divorciada. Aí, pelo fato de os filhos não terem tido contato com o pai, muitas vezes crescem revoltados e não cuidam dessa mãe. Então eles, com raiva do pai, não cuidam da mãe. Olha que coisa estranha e complexa é essa. Mas aí, então, a igreja às vezes fazia isso. Então, uma coisa que a gente precisa entender, gente, se a mulher ficou viúva, divorciada, ou o que é que seja, alguém lá precisa de cuidado, cabe primeiramente aos filhos, à família, aos que estão próximos, aos que têm condições de fazê-lo. É claro que se isso não acontecer, nós não vamos deixar como igreja a pessoa morrer de fome, porque os filhos não cuidam. Você entendeu onde eu quero chegar? Se os filhos não fazem, se os parentes não fazem, nós, igreja, vamos lá auxiliar, vamos ajudar, é claro. E não vamos deixar a pessoa morrer por causa disso, não. Mas eu estou tratando aqui o papel que tais pessoas devem desempenhar. Isso deve acontecer, esses filhos devem fazer isso, auxiliar e ajudar. E esse era o ponto que Paulo queria focar lá com Timóteo, lá na sua epístola. Tá? Continuando aqui, a abrangência do quinto mandamento. Então, já sabemos o que é o quinto mandamento, mas em que área ele abrange aí? Vamos lá. O apóstolo Paulo ampliou o entendimento do quinto mandamento em sua aplicação, levando em conta a honra que senhores e escravos, salvos por Cristo, devem manifestar um ao outro, mutuamente. Nas palavras de Paulo, os servos e senhores devem servir fielmente a Cristo, mesmo quando ninguém está observando, porque Deus vê tudo o que fazemos e lhe prestaremos conta, é claro, disso aí. Então, a princípio, gente, o que o comentarista citou lá na introdução, ele começou a pincelar isso aqui, e como eu havia dito, o momento para trabalhar isso aqui é agora, professor. Então, perceba que Paulo vai dar uma lista lá. Nessa lista, Paulo começa falando a respeito de filho obedecer pai e mãe não provocar ira ao filho. Depois Paulo passa para servo, obedecer ao Senhor como cuidar do servo. Então, o que Paulo faz? Ele vai trazer uma ideia ligada à hierarquia. O cuidado. Nessa hierarquia, o quê? Aquele que está... não vou dizer o termo abaixo para inferiorizar a pessoa. Você vai entender onde eu quero chegar. Então, dentro da hierarquia, existem aqueles que estão ali... Você entendeu que ela chega numa posição mais elevada, e aqueles que estão ali para obedecer, né, a quem assim está. Mas ambos têm, e é o que Paulo quer trabalhar aqui, né, no capítulo 6, ambos têm as suas missões, suas funções. Então, Paulo, para explicar, para fazer, e todos da igreja entenderem, para viver de maneira clara e amar-se mutuamente, Paulo pegou o primeiro exemplo, Paulo foi lá no filho. Então, filho deve obediência a pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, guarde isso aqui. Tá? Para quê? Por quê? Para que ele vá bem, para que ele seja bem sucedido e para que haja longevidade, prolongue o vosso dia na terra. Então, o dever do filho, obedecer pai e mãe. Obedecer. Então, a palavra obedecer aponta no grego para o quê? Estar debaixo de uma palavra. Então, o filho deve estar debaixo da palavra do pai e da mãe, obedecer.
Mas de contrapartida, aquele a quem dá a ordem, que é o pai e a mãe, aquele que está acima, também tem uma missão aí. Não é pelo fato de estar por cima, estar acima, que pode pisar, que pode falar, fazer o que quer, não. Então, o filho está aqui, obedece. Então, tentar fazer assim para você compreender. Tá? Então, o filho está aqui, ó, obedece. Pai e mãe está aqui, ó, ordem. Mas ainda assim, quem está aqui obedece, mas quem está aqui também não provoca a ira, ou seja, age também com amor, compreende. Então, deve haver um entendimento entre os filhos com os pais e também os pais com os filhos. Olha o que Paulo fez. Paulo colocou junto, isso aqui é importante. Aí Paulo fez a mesma sequência com os servos. Os servos, aí você pega onde está filho e troca por servo. E onde está senhor e troca por pai e mãe. É a mesma coisa. Então o servo deveria obedecer a vosso senhor, como obedecendo a Deus, mas o senhor também lá, o chefe lá, o dono desse escravo, desse servo, também deveria zelar por esse servo. Assim como o pai também deve zelar pelo filho. Então o filho obedece pai e mãe, mas pai e mãe cuida, protege, guarda, orienta, tá? Direciona, educa o filho. Então a função do filho com a função do pai e da mãe. Aí o servo trabalha e obedece o senhor, mas o senhor lá, para quem o servo trabalha e obedece, deve também cuidar desse servo, manter. Olha, perceba que é a mesma coisa, Paulo colocou no mesmo padrão. Para explicar isso aqui, Paulo fez uma espécie de linha na qual a gente pudesse entender onde ele queria chegar com isso. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Efésios 6, é importantíssimo isso. Quando nós olhamos aqui para o verso, capítulo 6, eu estou fechando já, tá, gente? Capítulo 6, verso 1, a gente viu aqui, vossos filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, olha o que Paulo está dizendo, isso é justo. Aí o 2, né, Paulo já falou, o 4, né, vossos pais. Então, 6:1 para os filhos, 6:4, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, na admoestação do Senhor. Então, filhos, vocês têm um compromisso com os pais. Pais, vocês têm um compromisso com os filhos. Aí Paulo também agora continua, verso 5, vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor, com tremor e sinceridade do vosso coração. Então, servos, na mesma posição dos filhos. E Paulo agora vai falar também, verso 9, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Olha aí, imagina que no lugar do verso 9, no lugar de servo, estaria filho. Então, aqui também estaria pai. No lugar de senhor, estaria pai. Então, fazer o quê? Fazer o mesmo, cuidando, deixando ameaça, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, o princípio de obediência e hierarquia, Paulo começou lá nos filhos, que é algo natural, que deve ocorrer naturalmente, os filhos devem obedecer o pai naturalmente, independente de terceiros estando ali naquela família para orientar, como professores, independente disso. Naturalmente o filho já deve estar sujeito e obedecer aos pais. E naturalmente os pais devem orientar, amar, educar e prover os filhos. E, de certa forma, os servos também devem fazer para com seus senhores. Olha que coisa linda e maravilhosa, um exemplo que Paulo está dando aí para a gente, que a gente possa entender e compreender melhor esse texto. Continuando então aqui, conclusão. O quinto mandamento ecoa nos dias atuais, como um grito de alerta para que as relações familiares sejam salvas. Pois uma sociedade que não sabe honrar os pilares do passado terá muito do que se envergonhar no futuro. Então, gente, está aí na lição de número 6, né, onde a gente está trabalhando aí a questão do quinto mandamento. Falamos um pouco sobre honrar pai e mãe. Eu acredito que deu para a gente trabalhar muita coisa aqui, embora o tema seja bem extenso, bem interessante se trabalhar. Então, se ficou alguma coisa ainda que eu não consegui explicar, falar para vocês, com certeza vai estar aqui o meu contato. Vocês podem estar entrando em contato conosco, ligando, se precisarem, falando, comentando um pouco mais da palavra de Deus. Tá um grande prazer estar com vocês aí. Para você, filho que me ouve, honra seu pai, honra sua mãe, obedece seu pai, obedece sua mãe. Tá, cuida deles, né? Cuida. Porque muitas vezes tem pessoas que só vão reconhecer depois que perdem pai e mãe. Então eu, graças a Deus, ainda gozo do privilégio de terem vivos, né? Tá vivo meu pai e minha mãe, tenho eles pertinho de mim, sempre vou lá na casa deles, tá? E é muito bom, semanalmente eu vou lá, às vezes 3, 4 vezes por semana, estar com eles, ficar um tempinho com eles, passar um dia. Nesse período aí, a gente está vivendo aí de pandemia, né? Eu tenho ido mais lá para poder vê-los, para cuidar, saber como é que eles estão, medir pressão, sempre possível levar um remédio, um medicamento, se eles precisar comprar alguma coisa na rua, eu vou no lugar deles, para que eles não venham sair, não venham estar andando por aí afora. Isso é importante, porque eles ainda cuidam de mim, tá? Ainda zelam, que é uma coisa maravilhosa. Então eu amo meus pais, amo também meu filho, minha esposa, somos pais também.
Então, que Deus e Cristo vos abençoe, tá? Um grande prazer imenso estar com vocês. Até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus. Amém.